da marcenaria. Então, seja marcenaria nova ou mais antiga, quem está pensando em abrir, uma das coisas que mais pega é na hora que você começa a fechar negócio e você tem a intenção ali de aumentar o faturamento. Como que você faz para você aumentar o faturamento? Eu estou com a Jamília aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como aumentar o faturamento da marcenaria. E o que acontece? Quando você planeja aumentar o faturamento da sua marcenaria, algumas etapas precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, não é só vender mais, né? É como eu faço para vender mais na minha marcenaria. Quais são as etapas que eu tenho que cumprir, o que eu vou fazer para vender mais na minha marcenaria, para aumentar o meu faturamento. Então, por exemplo, se você quer vender mais na sua marcenaria, você tem que primeiro conhecer, saber quantos orçamentos você faz por mês e qual é a sua taxa de conversão. Ah, Lídia, eu faço 10 orçamentos por mês, converto 3, minha conversão é 30%. Tá legal. Qual é o seu faturamento com esses três contratos fechados por mês? Ah, eu faturo 10 mil, 20 mil, 30 mil. Então tá legal. Você quer aumentar o seu faturamento. Então, automaticamente, você vai necessitar fazer mais orçamentos. Então, se você hoje converte 3 orçamentos e quer aumentar o faturamento, automaticamente você tem que aumentar a quantidade de orçamentos. E aí, para você se conectar mais, né, com potenciais clientes, você vai precisar realmente cumprir algumas etapas. Mas já fica a lição que, se você não conhecer os números, né, da sua marcenaria ligados à parte de vendas, como é que você vai planejar um crescimento de faturamento se você não conhece hoje ou não sabe hoje os números da sua marcenaria? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos orçamentos você fez mês passado? Alguém saberia dizer? Tem marcenaria que sim, mas a grande maioria, muitas vezes, tem dificuldade em conseguir essa informação, porque não faz no dia a dia a gestão dos números da marcenaria. Eu não estou falando de quantidade de chapa cortada, número de peça, não é isso. Isso é importante, também tem que ser acompanhado. Só que, por exemplo, se eu quero faturar mais, né, eu preciso me preparar para isso. Então isso passa por publicidade, né, isso passa por parcerias, isso passa por conhecer, né, quantos orçamentos você faz, qual é a sua taxa de conversão, qual é o ticket médio dos seus clientes. Tá bom? Vou deixar a Jamília até complementar aqui, que ela está levantando a mão aqui. Na verdade, voltando a essa parte de números, né, porque eu acho que é muito importante. As pessoas às vezes, como é que eu faço para gerenciar? Seja gestão comercial, seja gestão financeira, seja gestão de produção, a gente sempre tem que lembrar que gestão é número, gente. Não adianta fugir disso. E seja uma marcenaria grande ou pequena, tem que ter gestão. Grande, você vai planejar alguma coisa sem conhecer gestão, os números. Porque se você não sabe números, como é que você vai acompanhar? Você vai acompanhar com o que você acha? Não existe gestão do achômetro. Existe gerenciamento de informação, de números. Então, qualquer gestão, seja ela comercial, seja ela financeira, seja ela de produção, coloca na cabeça de vocês. É acompanhamento de números, levantamento de números e acompanhamento desses números. Então, na gestão comercial, na gestão de vendas, que é o que a gente está falando aqui hoje nessa live, que é como faturar mais na sua marcenaria, então vai ser uma discussão mais voltada para gerenciamento comercial, gerenciamento das suas vendas. Você tem que saber os seus números de vendas. O que você saber seus números de vendas? Quanto você está faturando? Quantos orçamentos você faz? Tem marcenaria que às vezes o marceneiro é muito bom, tem um bom produto, mas se você perguntar se ele teve lucro no mês passado, qual foi o faturamento, ele não vai saber. Tem gente que infelizmente não sabe. Tem gente que já faz esse tipo de acompanhamento, mas tem gente que não sabe. Então você precisa saber qual que é o seu faturamento mensal. Quanto você fatura? Quantos projetos você precisa vender para atingir esse faturamento? Então, não é somente quanto você faturou, mas quantos projetos você vendeu para faturar aquilo. Só assim você vai ter, por exemplo, a sua taxa de conversão, que é o que o Lídio falou. O que é a sua taxa de conversão? Quantos projetos, quantos orçamentos você precisou fazer, e aí é outro número que você precisa saber, não somente quantos você vendeu, mas quantos orçamentos você fez naquele mês, quantos orçamentos você precisou fazer para conseguir converter aquela quantidade de orçamentos para daí você atingir o faturamento que você queria. Perguntar para o pessoal que está aqui se eles têm a taxa de conversão deles, mais ou menos. Quem souber pode colocar aí, tá, gente? Então, isso é a taxa de conversão. Então, quando você sabe sua conversão, é lógico, gente, que isso flutua. Né? Não é exatamente. Varia muito, isso, né? Isso varia. Mas você tem que ter uma média. Você tem que ter uma noção. Porque aí você vai saber, olha, para cada 5 orçamentos que eu faço, eu converto 2. Então, se eu quero... a partir do mês que vem, em vez de converter 2, 3 projetos por mês, eu quero converter 6, eu estou chutando aqui um número, então quantos orçamentos eu vou precisar fazer? Então, isso é números. Mas isso é importante também, não só para faturamento, mas, por exemplo, às vezes você quer comprar um veículo, quer comprar uma máquina, você quer mudar para um galpão maior. Como é que você faz?
Se você não souber, né, quanto é o seu faturamento, quanto você está tendo de lucro na marcenaria, qual é o seu custo fixo, né, e o seu custo de mão de obra, como é que você vai planejar uma despesa a mais? Para você planejar uma mudança, né, a gente está falando de faturamento e como aumentar o faturamento. Mas conhecer os números da sua marcenaria servem também para você planejar uma despesa. Sim. Então, por exemplo, a marcenaria aqui, marcenaria Romagnoli, converte em torno de 20%, né, 25%, 30% na verdade. A cada 6 converte 2, alguma coisa em torno de 33%. Então, por exemplo, se você vai planejar uma despesa na marcenaria, cara, se eu vou sair de um aluguel de R$1.000 para R$2.000, eu vou aumentar o meu custo em R$1.000, quantos orçamentos a mais eu tenho que fazer para converter, para ter lucro, para eu pagar aquele aluguel? Sabe, parece simples, parece que é só você fechar uma cozinha a mais, um guarda-roupa a mais, mas na verdade não é. Porque nem tudo aquilo que sobra quando você recebe o pagamento do cliente, nem tudo aquilo que sobra, aquilo que entra na sua conta, é lucro. Né? Você tem ali várias despesas. Então, conhecer as informações servem para você poder se planejar para aumentar o faturamento, mas também para você planejar despesas. Então, por exemplo, eu mudei de galpão recentemente, mas assim, a gente teve que se planejar, demorou um tempo, tive que fazer mais orçamento, tive que aumentar a minha venda, ter um lucro maior e, consequentemente, conseguir bancar esse aluguel. Deixa eu até falar, a marcenaria Magnólia aí, ó, fazemos tudo no papel, e ele falou, né, que a cada 6 orçamentos convertem 2. Não dá para ser no papel, entendeu? Gente, é muito comum, mas precisa mudar e sair do papel, partir para uma ferramenta, mesmo que seja uma planilha, uma boa planilha de computador, igual a gente utiliza aqui, igual a gente fala muito no curso lá e passa para o pessoal. Boas planilhas, mas ferramentas que sejam para pequenas marcenarias. Também não adianta você comprar um programa de computador avançado. Se a sua marcenaria for pequena, não adianta, porque não vai te atender, porque vai ser algo muito complexo. A gente testou muitas ferramentas aqui, acabou que não deu certo, até que a gente desenvolveu as nossas, e é o que a gente aplica aí nos cursos, mas pode falar. Mas é interessante, né, que você pelo menos já sabe, né, a cada 6 orçamentos você converte 2. Conhecer a informação já é de mas grande é muito utilidade. importante para você trabalhar aí, não só no papel, mas realmente trazer mais tecnologia aí na captura dessas informações. Por exemplo, você sabe qual que é o seu ticket médio, que é outro número muito importante. Para você planejar, seu faturamento. Porque você pode aumentar seu faturamento não somente aumentando a quantidade de vendas, mas melhorando as suas vendas. E o ticket médio é justamente assim, por exemplo, você vende 3 projetos no mês, né? Você fechou 3 projetos no mês. A média de valores desse projeto foi quanto? Né? Teve um projeto que foi 10, o outro foi 20, o outro foi 30. Estou chutando números aqui, 30 mil cada projeto. Né? Um projeto foi 30 mil, outro projeto foi 20, outro projeto foi 10. Na média dá 60, qual que é a média? 20. Né? Qual que é a média? Esse é o seu ticket médio, é o ticket médio seu de vendas. É a média entre os clientes. É a média dos valores de projetos fechados. Né? Aqui, quando a gente fala isso, a gente está falando sempre mensalmente, tá? Que a gente tem que definir um período e a gente sempre define um período mensal. Então, a discussão é sempre mensal. Então, você precisa saber isso. Qual a sua taxa de conversão e qual que é o seu ticket médio. Então, né? Para você conseguir planejar um aumento de faturamento. Então, eu preciso vender tantos orçamentos a mais ou eu preciso melhorar o meu ticket médio. São duas formas que você pode utilizar. Né? Então, se você descobriu que o seu ticket médio... ela falou, são 3 vendas por mês, uma de 10, uma de 20 e uma de 30. Deu 60 mil. Ticket médio deu 20 mil. Eu quero aumentar meu faturamento em mais 20 mil. Então, na prática, você vai ter que achar mais um cliente que consiga te dar aí um faturamento de 20 mil. Porque desses 20 mil vai sobrar lá 3 mil no final das contas que vai bancar lá uma despesa extra que você quer fazer ou um lucro a mais na sua conta no final do mês. Então, através do ticket médio ou através da quantidade de vendas, você aumenta o faturamento. Lídio, você falou como melhorar o ticket médio e eu aumento o faturamento através das vendas. Mas como que eu aumento essa venda? Aí tem alguns caminhos, né? Parcerias estratégicas, publicidade, parceria com arquiteto, parceria até com os madeireiras, até com imobiliárias, com corretores. A gente até trabalha mais com corretor de imóveis do que com imobiliária, tá? Exatamente. Assim, ter uma proximidade com o corretor, porque assim, as imobiliárias têm muita demanda, né? De reforma de apartamento, de imóveis novos para apartamento para alugar, de indicação de clientes que compraram imóvel. As parcerias com arquitetos também dão, é uma venda que ela já vem mais, as indicações, né?
que é uma outra forma de você também aumentar lá o seu faturamento, as indicações elas são muito boas. Por quê? Porque é uma venda que já vem mais madura, sabe? Já vem mais fácil de ser convertida. Então, quando o cliente, quando o cliente te procura, porque ele veio indicado, cara, você já andou muito na relação com ele. Tá? É uma venda muito mais fácil do que você receber um contato lá no Instagram, ou uma mensagem no Google, ou no WhatsApp, e você fazer a primeira visita lá. O cara não te conhece, nunca ouviu falar de você, ou no máximo ele entrou na sua rede social. Tá? É muito diferente de quando ele vem indicado por um corretor de imóveis, por um arquiteto, pela madeireira, ou por um outro cliente, né? O que nos leva a uma outra situação que é qual é a experiência que a gente está proporcionando para o nosso cliente. Né? A gente atende bem, a gente executa bem o projeto, a gente, né, gera uma experiência boa lá, o seu montador, ou você quando está montando, você toma cuidado com as paredes do cliente, com o piso, enfim, isso passa por uma série de coisas que no final das contas vão gerar uma boa ou não experiência para o seu cliente e consequentemente vai gerar indicações ou não, né? Então, quando a gente fala de aumentar o faturamento, cara, passa pela gestão da marcenaria, que é conhecer os números, passa pelo planejamento de quantos orçamentos a mais você vai ter que fazer para aumentar a sua venda, o seu faturamento, passa pelo marketing. Então não é somente, vou anunciar no Google aqui e vai aumentar a minha venda. Cara, não é. Aumentar em quanto? Quantos orçamentos você tem que fazer a mais para aumentar 5 mil no seu faturamento ou no seu lucro? Quantos orçamentos a mais você tem que fazer para você descobrir quanto você vai converter para consequentemente sobrar dinheiro e pagar a parcela de um carro ou de uma máquina, sabe? Então, às vezes eu converso muito, até com o marceneiro que está lá no curso de gestão da gente, aí eles estão lá, eu trabalho em casa sozinho. Cara, eu entendo que você trabalha em casa sozinho, é seu filho, sua esposa que te ajuda e tal. Beleza, tá. Mas assim, qual é o seu custo fixo? Você conhece? Porque você tem luz, você tem água, fiação de serra, compra de material, combustível. Quando você vai montar um móvel, você tem que almoçar fora. Cara, tem que conhecer as informações. Como é que você faz orçamento se você não sabe quanto você gasta para a sua marcenaria funcionar durante um mês? Entendeu? Que é o famoso custo fixo. Se você não conhecer isso, consequentemente, provavelmente você vai ter dificuldade ou vai precificar errado. Bom, até complementar aí nessa questão, é um número muito importante que você tem que saber da sua empresa, né? Voltando à questão dos números, qual que é o mínimo de faturamento seu necessário para você pagar seus custos. Você sabe? Né? Esse que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é justamente o mínimo que você precisa vender mensalmente na sua empresa para você sair, né? Pagar seu custo, pagar seu prolabore, pagar os salários dos funcionários, pagar suas despesas fixas. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Esse ali já é um número importantíssimo para você saber. Eu falei, eu tenho que faturar pelo menos isso mensalmente. A marcenaria Magnólia falou que está pegando as dicas aqui, pondo em prática. Gente, quem tiver perguntas, pode colocar as perguntas aqui embaixo, aí. Tá? Então, é um outro número importantíssimo para você saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Porque esse é um número importantíssimo seu de faturamento. Você tem que faturar pelo menos aquilo por mês. Né? É o faturamento mínimo seu mensal. Voltando aqui para como aumentar o faturamento. Uma das estratégias é o marketing da sua marcenaria. Né? Então a gente falou sobre parceria com o arquiteto. Lídia, eu não sei como é que eu faço para me aproximar do arquiteto. Então uma dica para vocês, tá? Até um aprendizado meu. Durante muito tempo na minha marcenaria, a gente recebia lá os projetos de arquiteto, né? E olhava o projeto e tal, e entendia e fazia o orçamento para o cliente. Então, Só para explicar, esse projeto não chegava via o arquiteto, não. Chegava via cliente, né? O potencial cliente mandava o projeto para a gente olhava o projeto dele detalhado lá e fazia o orçamento para ele. Mas, poxa, olha só que oportunidade eu perdi. Eu poderia ter ligado para o arquiteto, né? Marcado uma reunião com ele, uma visita com ele, para falar sobre aquele projeto e, ao mesmo tempo, eu ia falar, cara, eu sou da marcenaria Adequa Móveis. Poxa, a gente trabalha não somente com os móveis MDF, mas trabalhamos também com a parte de serralheria. Se seu projeto envolver vidros ou iluminação, a gente faz também. Projeto que tem estofamento, que tem estofado, cabeceiro estofado, tudo isso a gente faz. Então eu perdi durante alguns meses a oportunidade de me aproximar dos arquitetos. Hoje não, hoje quando eu recebo um projeto, um arquiteto, cara, eu ligo para ele, marco uma visita, porque quando eu vou lá, eu falo daquele projeto e falo da nossa marcenaria, né? E aí, e claro, o arquiteto vai falar, eu trabalho com RT de 10%, de 5%, de 15%, enfim. Eu falei, cara, sem problema, vai estar no orçamento do cliente, né? Vai estar no orçamento do cliente. Então... E outra dica com relação ao arquiteto também, você sempre... Aí é essa questão de usar a sua mídia social a seu favor. Pois a estratégia é justamente essa, né? É muito importante.
você vai fazer o projeto do arquiteto, vamos dizer que o projeto, igual ele falou, não chegou via arquiteto, chegou via cliente, o cliente fechou com você, né? E você fez o projeto. No que você fez o projeto, faz um vídeo bacana. Gente, tem várias ferramentas não faz muita diferença. O quê? Não, em relação à publicidade, né, do projeto que você faz. Aí você faz um vídeo bacana. Eu não sei mexer. Gente, tem muita ferramenta gratuita na internet. Baixa o CapCut, tem modelos prontos de vídeo, é super fácil fazer. Até no Canva você consegue editar, né, e fazer também. boas tem fotos. Várias ferramentas gratuitas, muito bacanas de internet que faz. É lógico que você vai aprendendo com o tempo, tudo é tempo, mas você tem que começar. E aí você faz um vídeo bacana, posta aquele vídeo na sua rede social, marca o arquiteto lá e impulsiona aquele vídeo. Aí o arquiteto vai receber aquela informação, ele fala, o cara está postando o meu nome. Olha como é que você já está fazendo... Aproxima, né? Você já está abrindo uma porta aí junto com o arquiteto. Eles fizeram um projeto meu, olha que bacana, e colocaram e disponibilizaram o meu nome aqui. Aí você já está abrindo uma porta já com o arquiteto. Olha que é uma coisa fácil. Simplesmente coloca lá o arquiteto no seu vídeo, né? Especifica ele lá e aí faz sempre isso. Enaltece o arquiteto, que aí o arquiteto vai sempre lembrar de você quando tiver um projeto. Tem como você fazer esse orçamento para mim? Tem como? Então você vai criando laços você aí não vai com o conseguir fechar todos, né? Não vai, nem se a fechar todos você dá conta de produzir. A gente precisa dos clientes, né? Mas não vai conseguir fechar todos os orçamentos que faz. Então, indo nessa linha de aumentar o faturamento, eu falei aqui sobre gestão dos números, para você poder, né, saber quanto você fatura, você tem que saber quantos orçamentos você faz, qual é o ticket médio, e planejar quantos orçamentos a mais você tem que fazer para você poder aumentar o faturamento. Desculpa, só interrompendo, aproveitando aqui essa questão do ticket médio, a gente falou em aumentar o faturamento com o número de orçamentos, né? Aumentando o número de orçamentos, você aumenta o faturamento. Mas a gente falou também do ticket médio. O arquiteto é importantíssimo você aumentar esse ticket médio, porque o arquiteto normalmente vai te trazer projetos maiores. Né? Normalmente alguém que chama o arquiteto já chama para um projeto maior, é uma pessoa que já tem uma condição financeira maior, né, para contratar um arquiteto. Então, se o cara contratou o arquiteto, pagou pelo projeto, provavelmente ele vai ter uma condição melhor, muitas vezes. Né? Então, uma forma de você melhorar o seu ticket médio é você fazer essas parcerias com o arquiteto, porque o arquiteto vai te trazer projetos maiores. Aí você aumenta o faturamento através do aumento do seu ticket médio. E aí pode ser até que você continue com a mesma quantidade de clientes por mês, somente convertendo 2, 3, igual o menino da marcenaria Magnoli comentou aí, só que consequentemente você aumenta o faturamento. Por quê? Porque você pegou um cliente que tem um projeto maior, um valor agregado maior, um faturamento maior, né? O valor daquele projeto é mais alto. E aí você aumenta o seu ticket médio. Então eu falei das parcerias, né? Que a gente falou de quantidade de orçamentos, falou de aumentar o faturamento através de ticket médio, falamos de parcerias com arquitetos, corretores, construtoras, tá? E um ponto importante nisso tudo é a publicidade que você faz também da sua marcenaria. Então, uma forma de você alcançar mais clientes é fazer a publicidade. Então, ter uma rede social profissional somente da sua marcenaria demonstra, além de tudo, profissionalismo. Porque o cliente, quando ele atualmente, né, mesmo que eu falo às vezes com alguns alunos do curso lá e falo, Lídio, mas aqui a minha cidade é muito pequena, e o Instagram a gente não dá muita bola tal. Falei, cara, mas é o seguinte, toda vez que alguém quiser ver um projeto, aí eu pergunto, sua marcenaria tem showroom? Não tem showroom. É claro que não tem, nem a minha, que é um pouco maior, também não tem. Né? E não é uma prioridade para mim agora. Só que é o seguinte, mesmo a marcenaria que não tem showroom, que é pequena, que a cidade é pequena, não tem problema, cara. Mas se você tiver uma rede social, até o Galo confirmou aqui. Gente, nós estamos adicionando. Até o Galo confirmou. Nós chácara aqui, então é o seguinte, mesmo independente da cidade ser pequena e tudo, você pode utilizar a sua rede social como showroom. Então, se você faz os seus projetos e coloca lá na sua rede social profissional, gente, rede social da sua marcenaria. Quando o cliente quiser ver modelos de cozinha, um painel de sala, divisórias de guarda-roupa, enfim, você vai lá indicar a sua rede social. E quando geralmente um cliente indica você para um outro potencial cliente, ele geralmente não passa o telefone. Às vezes passa, mas às vezes passa só o Instagram. E lá no seu Instagram tem que ter lá o linkzinho do WhatsApp automático. Clica o botão, abre o WhatsApp para conversar contigo, sabe? Então,
fazer isso facilita a vida do cliente, facilita o contato contigo e é sim mais uma forma de você conseguir alavancar o seu faturamento através da publicidade nas redes sociais. Parece que não, mas faz muita diferença. A gente fecha muito negócio aqui somente pelo fato do cliente ter visto um determinado projeto no Instagram, ter gostado, eu gostei dessa cor, desse modelo, eu quero igual, enfim. E a gente acabou de fechar a cozinha, área gourmet, somente por projetos anteriores que a gente já fez que está lá no Instagram. E aí a dica de ouro aqui tem uma rede social profissional somente para sua marcenaria, cara. Então, às vezes eu entro na rede social dos alunos do curso, do curso de gestão lá, e às vezes tá lá, tem foto do filho, foto do cliente jogando futebol, bebendo cerveja, no show de sábado. Aí na terça-feira ele postou foto no móvel. Fica até difícil para o cliente encontrar os projetos quando ele vai na sua rede social e está tudo misturado, entendeu? Quando você tem lá uma rede social somente da sua marcenaria, demonstra muito mais profissionalismo, sabe? Demonstra muito mais profissionalismo e preocupação com o seu negócio, porque você não é só marceneiro, cara. Mesmo que você trabalhe sozinho ou com a sua esposa, igual a marcenaria, igual o Marcos Francisco falou aqui, ó, trabalha eu e minha esposa. Cara, mesmo que seja só você, às vezes você e seu filho, você não é somente um marceneiro, você é empresário, né? Você tem despesas, você tem ali receitas, você tem talvez imposto para pagar, você tem que conhecer um pouco mais sobre gestão, sobre o negócio, sabe? Porque uma hora ou outra você vai precisar de conhecimento para tomar alguma decisão e não vai ter, tá bom? Então é importante conhecer o seu negócio mais a fundo, mesmo que seja somente uma marcenaria, você trabalhando sozinho. E lembrando, voltando a esse assunto aí, que tem muita gente, eu já vi muito marceneiro, né? Você lembra uma vez que você foi na marcenaria, você encontrou uma outra dona de marcenaria e falando, eu não perco tempo com esses vídeos não, já tem muito cliente, já tem muito trabalho. Foi lá na madeireira e uma concorrente lá da outra marcenaria comentou, eu não faço vídeo para o Instagram porque eu tenho muito serviço e tal. Enfim. Mas pensa na... Eu fiquei pensando, né? A Coca-Cola faz propaganda por quê então, né? Ela não é conhecida. Não é por falta de venda, né? Mas a questão é o seguinte, você tem que pensar na sua rede social como se fosse o seu showroom digital. Exatamente. É o seu showroom digital. É uma forma de você mostrar os projetos que você faz, cara. Porque você não vai... E inclusive demonstrar mais credibilidade no seu serviço. Porque, por exemplo, por mais que o cliente chegue a vir indicação para você, o cliente vai querer ver outros projetos. Vai ter ideias, né? Para ter ideias. Então, a rede social é uma forma de você até enfatizar a indicação que o cliente recebe. Que ele recebe sua indicação, ótimo, recebi indicação do cara, mas deixa lá na rede social dele. Aí vai lá e encontra vários outros projetos bacanas também. Falei, nossa, realmente, esse cara, já recebi uma indicação, tô vendo aqui na rede social dele, muito bacana também. Gostei. Então, porque tem uma grande diferença, realmente, na conversão de clientes. Muita gente não gosta de usar muito a rede social, porque realmente tem uma diferença muito grande na conversão. Porque o cliente que vem só via rede social, viu você na rede social e pedir um orçamento, a conversão dele é mais baixa. Então dá um pouco mais de trabalho, porque você vai fazer mais orçamentos e uma conversão mais baixa. O cliente indicado Quando você vem, né, indicação de um arquiteto, vou falar uma experiência minha aqui. A gente acabou de fechar a conversão é mais alta. A gente acabou de fechar um contrato de um cliente que veio indicado pelo arquiteto. Então, até que a gente foi lá visitar a arquiteta lá, e o cliente fez 5 orçamentos. Só que ele fechou e o nosso orçamento ficou ali no meio, ali, né? De 0 a 10 ficou em 6, 7. A gente não tem o preço mais barato e também não tem o preço mais caro. A gente ficou ali em torno de 7, de 0 a 10, digamos assim. Só que o cliente tinha orçamentos mais baratos, uns 2 ou 3, e tinha orçamentos mais caros. E o cliente fechou com a gente porque foi a indicação da arquiteta. Por quê? Porque ela confia, porque ela se sente responsável. Quando o cliente entende que ela está indicando e talvez ele vá cobrar dela se der algum problema, né? Mas ela está indicando que ela tem confiança lá no nosso trabalho, a venda é muito mais fácil, né? Foi fácil converter, porque eu fiz o orçamento, a arquiteta ajudou, consequentemente a gente fechou, né? A negociação. Então, quando o cliente vem de indicação, é uma venda, já vem madura, né? É só você converter, tá? Mas eu já vi também indicação e o cara perder a venda. Por quê? Atendimento. Tá? Comunicação com o cliente, mensagem no WhatsApp, o cara manda de manhã, você responde 17 horas no fim do dia. O cliente não quer esperar. Né? Se você não está preocupado ali em se comunicar com ele, ele começa a pensar, será que esse cara vai fazer um bom produto para mim? Mesmo que foi indicado, né? Então, até a forma como você atende o cliente, como você se veste na casa do cliente, quais perguntas você faz,
eu acabei de falar num negócio que eu fechei por causa do Instagram, né? Essa cliente, ela comentou de uma outra marcenaria que foi lá e botou objeção no projeto dela, porque ela queria uma prateleira lá para botar umas plantas em cima da pia, não queria armário, enfim, e a outra marcenaria colocou objeção em não fazer aquele tipo de serviço e começou a tentar mudar o desejo da cliente. Ela falou, poxa, quando ela me perguntou, eu falei, eu faço. O que tem? Botar uma prateleira aqui sem problemas, velho. Qual o problema? Pode botar. Então, as perguntas que você faz, a contribuição que você faz, né, as sugestões que você faz, né, as soluções que você apresenta. Ah lá, tem um canto de pia, faz aquele canto livre de fácil acesso, por que não? Fala com o cliente daquilo, dá um pouquinho mais de trabalho botar aquela dobradiça? Dá, mas poxa, o ganho daquilo é muito espetacular, porque o cliente fica muito feliz com acesso àquele canto e você ganha, porque você gera uma experiência positiva, aquele cliente te indica para outro cliente. Então, é o que a gente está falando, a indicação, ela é uma venda muito mais madura e ela, muito sendo convertida, vai te ajudar lá na nossa missão, que é aumentar o faturamento da marcenaria. Mas isso não diminui a importância da rede social. O que eu quero dizer é isso. Por mais que a indicação é importante, você não pode viver só de indicação, porque você não sabe o dia de amanhã. Arquiteto te indica hoje, amanhã está indicando outra marcenaria, gente. A realidade é essa. Por isso você tem que construir a sua marca, você tem que a publicidade é importante. E não depender somente de uma fonte de cliente. Você tem que... Era o caso da mulher lá da madeireira, né? Ah, já tô cheio de serviço e tal, enfim, tá bom. Então, se vier uma crise aí, vamos ver, né? Você tem que ser mais ativo, você tem que saber captar clientes. Se de repente começa a baixar seu número de clientes, você não sabe nem por onde começar. Deixa eu dar um exemplo aqui do meu caso. Não desmereça a rede social, porque a taxa de conversão é mais baixa. Trabalhe ela, melhore ela e use ela até a seu favor para converter mais outros clientes que vêm por indicação. Então, por exemplo, aqui na minha marcenaria na Dequa, às vezes a gente está ali com poucos negócios ou ainda com espaço suficiente para fazer, para produzir e montar mais negócios, digamos, em outubro, por exemplo, né? Então, os negócios de outubro, automaticamente tem que fechar eles agora, em agosto, setembro, né? Até a gente consegue sim fechar alguma coisa em outubro e entregar em outubro. Mas, cara, se eu sei que eu estou com espaço, que eu estou com poucas vendas, ou eu poderia ter mais, cabe mais serviço, o que eu faço? Eu vou lá na minha rede social, programo alguma publicidade para que eu tenha mais pedidos de orçamento, aumente o meu número de orçamentos, faça esses orçamentos e, consequentemente, vou fechar alguma coisa dali. Então, geralmente no final de semana eu faço uma publicidade, pego algum projeto meu que eu fiz um vídeo bacana e tal, vou lá dar uma impulsionada, né? Boto na geolocalização a região que eu quero atingir. Consequentemente, sempre tem 1, 2, 3, 5 pedidos de orçamento, né? Na segunda-feira, o pessoal manda mensagem até no domingo, né? Aí na segunda e terça a gente responde, manda os orçamentos lá. E aí eu consigo fechar alguma coisa ali. Mas é legal porque é o seguinte, ó, eu faço a publicidade do vídeo no Instagram. O cliente vai lá, clica, acessa o meu perfil. Ele está planejando uma cozinha, ele vai ver lá um monte de cozinha, vários projetos e tal. Que a gente já fez. Então ele vai gostar. Certeza que ele vai gostar. E aí ele manda o projeto dele pra gente, né? Pra gente fazer o orçamento ou pede a visita, enfim. Então, a rede social, como a gente falou, dela ser profissional, né, de você fazer a publicidade, são formas de você atrair, né, potenciais clientes, aumentar o número de orçamentos, que é o que eu falei lá no começo da live. Para você aumentar o faturamento, você tem duas formas. Ou aumenta cliente ou aumenta ticket médio, né? Um dos dois. Ou os dois, né, se possível. Então, quando você faz a publicidade, você aumenta a quantidade de pedidos de orçamento e, consequentemente, desses orçamentos, alguma coisa você vai fechar, tá? Se você tiver a oportunidade de conversar com o cliente, melhor ainda, porque você vai poder olhar olho no olho, falar da sua experiência, fazer as perguntas que vão contribuir com o projeto dele, dar dicas, passar confiança, passar profissionalismo, né? Tudo isso influencia na decisão do cliente lá. Mas é interessante, você falou aí, esse planejamento futuro, que isso envolve também o quê? Voltamos lá no início da nossa live, números. Você sabe quanto que você está para faturar mês que vem? E no próximo mês? Você sabe quanto está para entrar de receita? Foi igual a marcenaria Magnoli falou aqui. A marcenaria Magnoli falou que eu faço 6 orçamentos e converto 2. Então minha taxa é 33%. Cara, se você quer, Lídia, eu quero, no mês que vem eu quero fechar 4 orçamentos ao invés de 2. Tá bom, o que você tem que fazer automaticamente? Ao invés de 6, se seguir essa proporção, tem que fazer 12. Né? 12. Como é que você vai fazer 12 orçamentos em setembro para você converter 4 para entregar lá em outubro? Cara, ou indicações,
ou fazer a captação ativa através da publicidade, ou através das parcerias, né? Você vai ter que, de alguma forma, alcançar esses 12 orçamentos para que você faça lá as 4 vendas. Então, tem que conhecer o quê? O número, né? Se você não souber quantos orçamentos você faz, quanto você converte, como é que você vai desejar fechar mais mês que vem se você não sabe, tá? Então, um dos grandes problemas que a gente vê muita marcenaria que não cresce hoje, foi até o tema da live anterior. Por que tem marcenaria que cresce, marcenaria que não cresce? Porque às vezes no mesmo bairro tem 3 marcenarias, os produtos são muito similares, o MDF ele é igual para todo mundo, o que diferencia talvez seja a forma de produzir lá o móvel, o acabamento, enfim. Mas se a gente partir do princípio que os móveis são iguais, que o material é o mesmo, por que a marcenaria A cresce mais do que a marcenaria B ou C? Com a mesma concorrência, a concorrência é a mesma. Pois é, a cidade é a mesma, o bairro é o mesmo, cara, são as relações, é a publicidade, é o produto final, é o profissionalismo, é o atendimento, são as indicações. Geralmente é isso. E uma das coisas que faz com que a marcenaria, às vezes não, na maioria das vezes não cresça, é a falta de gestão. Né? Eu não sei quanto eu gasto, não sei quanto eu ganho, não sei quantos orçamentos eu faço, não sei quanto que sobra, não sei qual é o meu salário. Como é que você vai planejar? Às vezes o marceneiro ele não tem nem o salário dele definido. Qual é o seu salário por mês? Mesmo que você trabalhe sozinho, você precisa definir. Eu pego tudo que sobra. Cara, tá errado. Tá errado. Porque nem tudo que sobra é salário. Ali, grande parte dali é despesa da marcenaria. Entendeu? Então, ter um prolabore definido, conhecer os números, fazem muita diferença na longevidade da sua marcenaria. Parece que não, mas é uma das coisas mais importantes. Lembre-se, as 2 coisas que você tem que dominar em qualquer empresa. A gestão, que passa pelo atendimento, pelos números, por tudo, e a parte de vendas. Se você não dominar essas 2, mesmo que você venda pirulito, cara, bala, se você não dominar as 2 coisas, você vai ter dificuldade. Eu vou ser mais específica, gestão financeira e gestão comercial, né? São as 2 gestões, porque normalmente o marceneiro, a gestão da produção, ele já está mais ligado a isso. Né? O marceneiro, ele já está, nas pequenas marcenarias, né, o marceneiro está ali na produção. Então ele já está mais ligado, apesar de é importante você conhecer seus números também na produção. Mas uma coisa que muitas pequenas marcenarias deixam de lado é a gestão financeira e a gestão comercial. A nossa live hoje está mais focada nessa gestão comercial, nessa gestão de venda, né, que é como aumentar o faturamento, né, na sua marcenaria, né, mas ela passa justamente por essa gestão. Né? Não somente o que você tem hoje, mas qual que é o seu plano. Porque se você não sabe hoje, você não tem os números de hoje, como é que você vai planejar o futuro? Você tem que basear em algo, você não pode basear no algo que você acha, você tem que basear em números. Então eu faturo hoje 50 mil, como é que eu quero aumentar para 70 mil o de faturamento mensal? Então como é que eu aumento esses 20 mil? Você precisa de números para entender isso, né? E outra coisa eu preciso mês que vem vender 2 projetos. Por que você precisa vender 2 projetos? Você sabe quantos projetos já estão vendidos? Você sabe quanto está para entrar mês que vem? Né? Você sabe qual é o faturamento seu que já está garantido? Porque o que acontece? Normalmente na marcenaria, pelo menos com a gente é normalmente assim, marcenarias normalmente são assim, você fecha com um cliente, ele normalmente dá uma entrada, normalmente 50%, 60% aí relacionado ao preço do material. O restante, ou ele paga no final do projeto, ou ele vai parcelando. Vamos perguntar, né? Aqui, ó. Enfim. Quanto a sua marcenaria... Você sabe, eu vou perguntar quanto, vamos fazer que você sabe. Né? Você sabe quanto você tem a receber no mês de setembro de projetos que você entregou em agosto? Porque aí o que acontece? Você tem que fazer todo esse acompanhamento dos seus números, você até precisa saber, mês que vem já tem 30 mil para entrar de projeto, 10 mil, 5 mil, vai depender do tamanho da sua marcenaria aí. Né? Mas você tem que saber, já vai entrar 30 mil, já tem 30 mil para entrar, seja de parcelamento ou de finalização de projeto, independente. Então, se eu quero mês que vem faturar 60 mil, eu tenho que vender outros 30 mil. Porque 30 você já vendeu nos meses anteriores e vai receber em setembro. Entendeu como é importante você conhecer seus números? Porque aí você fala, então, deixa eu planejar aqui, porque mês que vem eu vou precisar vender 30 mil. Aí você já começa a fazer o que ele falou, já que eu preciso vender 30 mil, deixa eu começar a fazer propaganda, deixa eu começar a impulsionar aqui, deixa eu conversar com o arquiteto ali para ver se ele tem projeto, deixa eu fazer isso. E você já vai arquitetando para que no próximo mês você faça essas vendas de 30 mil para você fechar o faturamento interessado de 60 mil. Você entendeu como é que é importante você saber seus números? Exato. Só assim você vai conseguir planejar. Senão você fica aí um dia atrás do outro, correndo atrás do prejuízo. Fazer um complemento disso, gente, o que ela está falando aqui é muito ligado a fluxo de caixa.
né? E o que é o fluxo de caixa? É o acompanhamento das despesas e das receitas que você tem na sua empresa, na sua marcenaria. Então, é uma das ferramentas que a gente disponibiliza lá no curso para os alunos lá, que é justamente você ter. Aí é para a marcenaria Magnólia aí, ó. Não dá para ser no papel. Não Eu sei dá. que muita gente Não acompanha dá. ainda no papel, mas cara, no papel você se perde. Como é que você no papel você registra? É difícil você ter controle de tudo que você gasta na marcenaria e tudo que você recebe em dinheiro e coloca em papel. Não dá. Precisa ter uma ferramenta legal, uma boa planilha para você usar no computador e registrar ali tudo que você está entrando, tudo que está entrando na conta da marcenaria e tudo que está saindo na conta da marcenaria. E aqui tem uma dica importantíssima para quem quer começar a fazer qualquer tipo de gestão na marcenaria, vai começar por isso, que é separar as despesas da marcenaria das suas despesas pessoais. Tá? Mesmo que seja você sozinho trabalhando em casa, com a esposa, com o filho, não importa. Tá? Não importa. Você precisa ter uma conta bancária para você colocar somente dinheiro, pagamentos e entradas da marcenaria. E outra conta bancária para você ter as despesas pessoais. Porque eu duvido, meu amigo, se passar 2 dias, você abrir o extrato da conta e você conseguir dizer o que é marcenaria e o que é despesa de casa. Por quê? Você compra o pão de manhã na padaria, que não vai vir nome da padaria, é nome da pessoa física lá, João dos Santos lá. Você passa na madeireira, compra material, você abastece o carro, você compra um outro material numa outra madeireira, depois você paga um boleto da escola do seu filho, paga uma conta de luz. Cara, daqui a 2 dias você não consegue mais identificar o que é despesa da marcenaria e o que é despesa pessoal. Então, a primeira dica para quem quiser conhecer os números, começar a fazer alguma coisa de gestão na sua marcenaria é separe as despesas da marcenaria das suas despesas pessoais. Acho que eu vou dar mais uma outra dica para você poder também implantar alguma coisa de gestão na sua marcenaria, que é defina qual é o seu salário, defina qual é o seu prolabore. Lídio, por que eu tenho que definir o meu salário se a marcenaria é minha e se eu trabalho sozinho? Porque é o seguinte, é com as informações de gastos que você tem na sua marcenaria que você vai conseguir fazer orçamento, fazer precificação. Como é que você cobra? Multiplicando por 2, por 3, por 4? Gente, esse é um método, né, muito antigo que muita gente utiliza. A gente não faz aqui e não orienta que façam, apesar de entender... 2 vezes 3, né? Eu entendo quem faz, beleza, tá bom, não tem problema, né? Outro dia chegou um cliente da minha marcenaria e perguntou, quanto tá o metro quadrado do móvel? Eu falei, cara, não tem a mínima noção, porque vai depender do seu móvel. Eu não cobro por metro quadrado, cobro por tempo de serviço, pela duração do projeto, cobro por hora. Então, se o seu projeto vai ganhar, vai levar 10 horas, é 10 horas vezes o meu custo fixo, 10 horas vezes o meu homem-hora, que é o salário, mais o custo do material. Isso é outra coisa que a gente ensina lá no curso, de como fazer o orçamento, né, matemático. O orçamento é aquilo. Quando eu fecho meu orçamento, eu não tenho dúvida que ele vai me dar receita suficiente para pagar minhas despesas fixas, pagar o salário das pessoas e, consequentemente, né, ter lucro no final do mês. Fazer um orçamento, quando você multiplica por 2, por 3, eu entendo quem faz, tem muita gente que faz ainda, porque muitas vezes não tem um outro método sendo ensinado ou comentado, enfim. Só que é um orçamento que você não sabe qual é o custo que você tem. Lidia, mas eu pego o material vezes 3. Eu falei, tá legal, e o aluguel? E a conta de luz? E a parcela do carro? E a fiação da serra? E o tiner? Quanto você tá e a estopa? E o lucro? Qual é o lucro? Qual é o lucro seu? Você não vai saber qual é o lucro desse projeto. E o pior, como é que você vai dar desconto se você muitas vezes não sabe nem quanto realmente está custando aquele projeto, sabe? É igual você dirigir numa estrada de chão com GPS sem sinal. Você acelera o carro achando que está chegando, achando que vai chegar. Na verdade, você está só se distanciando do seu destino. É a mesma coisa. É igual você entrar numa estrada de terra com GPS sem sinal e aí você acelera para chegar, mas está indo mais para longe. Porque você não sabe quanto custa, não sabe quanto custou, sabe? Então... para quem quer começar a fazer gestão na marcenaria, que é o que a gente fala aqui nesse Instagram, só sobre gestão, comece separando as contas, depois defina um prolabore, e terceiro, comece a acompanhar os seus números, para que você consiga precificar melhor seus projetos. A marcenaria comentou aqui, pago todas as contas, abasteço o material, sobrou uma grana e eu adianto os aluguéis. Beleza, mas qual é o salário? Tem que definir o salário, entendeu? Tem que conhecer todos os custos, e conhecer também, e saber também, e definir também quanto é que vai ser o seu salário, para que você, com as despesas, consiga fazer uma precificação melhor, consiga fazer um orçamento mais assertivo. Sem saber nem quanto você vai ganhar. Porque quando você faz um orçamento multiplicando por 3, 4, 5, você fica sempre com aquela dúvida. Cara, cobrei caro demais ou cobrei barato demais? E muitas vezes você cobra caro demais por não saber como fazer um orçamento
matemático. Porque pensa o seguinte, Isso acontece. quando você vai gente? comprar uma ferramenta, uma parafusadeira, um disco de serra, o cara lá da fábrica, ele não pegou o disco de serra e multiplicou por 2 por 3. Concorda comigo? Ele não pegou o preço da parafusadeira e multiplicou por 2 por 3. Como é que ele fez? Ele pegou o preço de custo daquele produto, colocou uma margem ali em cima, que ele sabe que aquela margem é o suficiente para ele pagar as despesas da empresa dele e no final ter lucro. Mas existe um raciocínio matemático por trás, entendeu? Então quando você faz um orçamento multiplicando por 2 por 3, cara, assim, não é matematicamente correto, porque você não está considerando realmente as despesas que você tem e considerando realmente o lucro que você deveria ter para o seu negócio funcionar. Você está ali botando porque o mercado faz assim, né? Porque as pessoas fazem assim, eu estou fazendo também. Mas não é assim que deveria ser feito. A gente fala muito disso, cara. Tem que precificar de acordo com o custo do seu negócio. Se você vai fazer um orçamento, um armário de banheiro, vai gastar 4 horas de serviço, 2 horas para produzir lá na marcenaria rapidinho, corta ali 2 gavetinhas e tal, e vai gastar mais 2 horas para executar. Essas 2 horas na marcenaria, qual é o seu custo fixo? Se você souber qual é o seu custo fixo da marcenaria, você consegue calcular o seu custo fixo por hora, ok? Então, se eu vou gastar 2 horas produzindo, é 2 horas vezes o valor da hora do custo fixo. Temos a primeira informação, ok? Tem as outras 2 horas na casa do cliente. E aí 2 horas na casa do então cliente. São 4. Calma aí. Aí é o seguinte, a segunda despesa é qual é o meu salário. Uma vez que eu sei o meu salário, eu sei quanto vale a minha hora de trabalho. Se eu vou gastar 2 horas para montar lá e transportar e chegar lá, é 2 horas vezes o valor da minha hora de trabalho, ok? Então 2 horas vezes o valor do custo fixo por hora, 2 horas vezes o valor da minha hora de trabalho, que é o meu salário, e depois eu tenho o quê? Custo de material, que é a terceira informação, ok? Some isso tudo, tá pronto o orçamento. Cara, sem letra miúda, sem erro, sem vezes isso, vezes aquilo, tá lá o orçamento, tá prontinho. Se você receber aquele pagamento, você vai pagar o material, pagar o seu salário e pagar, né, a despesa fixa da marcenaria relativa àquelas 2 horas de serviço, tá? Então, e aí, de novo, a gente volta no ponto inicial, conhecer os números da marcenaria. Se você não conhecer, meu amigo, você vai estar sempre precificando 2, 3, 4. Isso, mas isso porque é a base de de tudo, cara. Porque é a base de tudo. Inclusive, voltando, falando nisso, dia 17, 18 e 19, quem tiver interesse, a gente vai ter um aulão. Vai ter 3 aulas, né? A gente vai dar 3 aulas. Gratuito, 17, vai falar 18, sobre 19. orçamento, sobre precificação, sobre os maiores erros que o pessoal comete, tem dificuldade na gestão da marcenaria. Então tem um link no nosso perfil no Instagram aqui, clica lá, se inscreve, só participa quem se inscreve, tá? Então são 3 aulas, 3 lives, 3 aulas, 17, 18, 19, 3 aulas gratuitas lá para quem quiser assistir, mas para receber o link tem que se inscrever, então só clicar no link do perfil, tá? Os maiores erros que os marceneiros cometem na gestão financeira das pequenas marcenarias, tá? Aí você clica lá para se inscrever se tiver interesse. Faltou alguma coisa aqui sobre... Não, acho que foi isso, né? O foco hoje a gente Só para resumir então, gente, só para quem ficou até agora, eu queria agradecer também a quem ficou com a gente aqui. Resumindo, né? Primeira coisa, conhecer mais sua marcenaria, conhecer seus números. Se você quiser aumentar, voltando aqui, a nossa live hoje foi sobre aumentar o faturamento da sua marcenaria. Então vamos dar uma resumida. Então se você quer aumentar o faturamento da sua marcenaria, cara, não é só vender, não é só... Porque tem como eu vou vender, né? Como que eu faço para vender? Aí a gente falou sobre conhecer os números, saber quantos orçamentos você tem que fazer para aumentar aquele valor que você quer aumentar, tá bom? A segunda coisa é, se eu já descobri o valor, se eu já sei quantos orçamentos eu tenho que fazer para que eu consiga converter alguma coisa ali e aumentar o meu faturamento, como é que eu vou executar essa venda? Como é que eu vou fazer o cliente me procurar? Aí a gente falou sobre parceria com arquiteto e corretores de imóveis, a parceria até com a madeireira, que às vezes pode indicar a sua marcenaria. A gente falou sobre mídia digital, e na mídia digital tem um capítulo à parte, que é você ter o Instagram, o Facebook, o site só da sua marcenaria, profissional, tá? Faça uma rede social, que é um outro assunto que está lá no curso nosso, lá de como desenvolver a sua mídia social, a sua rede digital, né? Para que você consiga, através daquela rede social profissional, fazer a publicidade, né, aparecer para pessoas que estão procurando serviços de marcenaria e, consequentemente, aquilo chegue pedido de orçamento para você, tá legal? Então, e aí, para fechar, ainda tem, que a gente não falou aqui, mas tinha um tema que é participar de evento, né, divulgar sua marca, divulgar sua marcenaria. Ah, tá, e não esquece daquela dica lá, recebeu um projeto arquiteto,
marca uma reunião com ele para você Isso. falar sobre aquele projeto e também se apresentar como marcenaria. Ó, eu sou a marcenaria tal, represento ela, a gente está no bairro tal. Poxa, esse aqui é o nosso cartão, o nosso site é esse aqui, entendeu? Para você se apresentar e conseguir ali se mostrar para o mercado e o arquiteto vai saber que você vai estar disponível para fazer um orçamento sempre que ele precisar, entendeu? E aí, um ponto importante é, cara, que eu falei lá sobre gestão, é o seu atendimento. Cara, o atendimento ele faz muita diferença na hora da venda, porque todo mundo, na conversão, né? Porque todo mundo quer ser bem atendido. Todo mundo quer ser bem atendido, tá? Então, do jeito que você se veste, como você fala, as perguntas que você faz, as sugestões, a sua rede social que o cliente vai olhar lá, ó, pô, dá uma olhadinha aqui, eu fiz assim, assim, ó, o que você acha de fazer assim também? Entendeu? Então, cuida da sua marca, mesmo que a sua marcenaria seja pequena, porque eu comecei assim, comecei na garagem aqui, ó, bem aqui nesse espaço que a gente está bem aqui na frente aqui de casa aqui, eu comecei aqui, há muitos anos atrás, nessa garagem aqui, tá? Então, o que você quer saber com a nossa marcenaria? Tá? O arroba é adequa underline móveis, tá? E aí, só para complementar, vou passar para você, as parcerias, elas são importantes, tá? Essas relações, elas são importantes porque elas trazem um cliente, uma venda fácil de converter, porque o cliente vem pela indicação, então a venda é muito mais fácil. Não, e só para fechar aqui que a gente está fechando, a gente é chato nisso, porque isso é importantíssimo. Não existe gestão sem números. Não existe gestão sem números. E gestão no computador, marcenaria Magnolia aí. Vamos fazer no computador. Não, é gestão. Soa difícil, mas não é. Né? Soa, você vai ver que tanto vai facilitar a sua vida, na realidade. Né? Que vai te dar direcionamento. Né? Você vai saber exatamente para onde você está indo. Então, o que você acha que é difícil, na realidade, vai te facilitar, vai te dar um direcionamento. Vida, né? É isso aí. Né? Não é difícil, não é complicado. Você pode ser pequeno, médio ou grande, não importa. O que importa é você ter a ferramenta ideal para você trabalhar dentro da sua empresa. Né? E, só para ressaltar aqui, para a gente fechar, 17, 18, 19, a gente tem um aulão. As aulas, só se inscrever, tá, gente? O link está no perfil aí, só clicar lá e se inscrever. Só vai receber o link da aula quem se inscrever. Isso, os maiores erros cometidos pelos marceneiros na gestão financeira da marcenaria, da pequena marcenaria. Valeu, gente. Obrigado pela companhia aí, tá? A gente se vê na próxima live aí no comecinho da semana. Um abraço.